como a gente consegue lidar com esses vírus e bactérias, esses micro-organismos que estão no nosso organismo. É claro que a gente pode trabalhar modulando a resistência, mas é muito mais interessante, no contexto mais moderno da imunologia no esporte, trabalhar com nutrientes que melhoram a nossa tolerância imunológica, tá? Então, olha só, vitamina C. Os níveis de vitamina C, eles caem drasticamente durante infecções respiratórias. Por que os níveis de vitamina C caem quando a gente está doente? Porque os leucócitos são riquíssimos em vitamina C. Então, quando a gente está no estado de infecção, esses leucócitos começam a perder essa quantidade de vitamina C. Então, a vitamina C é muito importante para a nossa tolerância imunológica. E está aí na boca do povo a vitamina C nos dias de hoje, né? Cuidado com a vitamina C, porque ela é altamente antioxidante. Cuidado no momento que você vai usar essa vitamina C, porque ela é altamente antioxidante. Escutem isso. Cuidado com essa suplementação de altas doses de vitamina C, como eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Ela melhora a tolerância imunológica por atenuar o dano tecidual excessivo durante um processo infeccioso. Então, de fato, a vitamina C é muito importante na nossa tolerância imunológica, porque ela vai garantir um dano tecidual reduzido durante a infecção. Porque o que acontece quando a gente entra em contato com vírus ou bactéria? Lembra que é desencadeada a cascata de inflamação e a cascata do estresse oxidativo para combater esse vírus ou bactéria. E a vitamina C vai melhorando nossa capacidade endógena de lidar com esses vírus e bactérias sem ativar tanto a via inflamatória, né? E melhorando a atividade dos radicais livres no dano dessas células imunológicas, tá? Então, ela, de fato, é muito importante. Estudos em atletas mostram, olha só, foram avaliados 598 atletas, maratonistas, esquiadores e soldados, suplementados com 250 miligramas a 1 grama ao dia de vitamina C, e isso reduziu a incidência em 52% das infecções do trato respiratório superior. Vejam que as doses não foram tão altas, né? 250 miligramas é uma dose bem interessante da gente trabalhar quando a gente pensa na suplementação de vitamina C. E parece que essa dose não é uma dose que inibe uma resposta de adaptação do exercício físico. Doses acima de 1 grama é onde a gente começa a observar inibição da resposta de adaptação, tá? Esse outro estudo trabalhou com 600 miligramas por dia durante 3 semanas antes de uma corrida de 90 quilômetros e observou uma redução de 68% dos sintomas de infecção do trato respiratório superior nas 2 semanas após a competição. Então, reduziu o risco desses indivíduos desenvolver as infecções respiratórias. Vejam que interessante. Doses ainda aqui que estão dentro da nossa alçada, né? Então, a gente consegue trabalhar com essas doses bem interessantes para pensar na questão da imunomodulação desses atletas. Alguém colocou aqui, será que longe do pós-treino? Talvez sim. Se você vai trabalhar com a suplementação de vitamina C, talvez seja interessante você não usar em períodos onde você quer uma adaptação de treinamento e longe das sessões de treinamento, porque talvez a gente possa inibir um estresse oxidativo que eu preciso ali naquele momento. Mas, de fato, é uma vitamina muito importante para redução das infecções do trato respiratório superior. Então, lembrar que os leucócitos têm bastante vitamina C, e que reduz os sintomas e é importante no tratamento das infecções do trato respiratório superior. Parece que doses de 200 miligramas ao dia não conseguem restabelecer os níveis de vitamina C quando a infecção já está instalada, tá? Que 6 gramas ao dia interrompe a queda dos níveis e que 8 gramas ao dia reduz a duração da infecção. Gente, 6 gramas e 8 gramas de vitamina C são doses altíssimas para se trabalhar com o nosso paciente. E apesar de mostrar uma redução dos níveis de vitamina C em leucócitos, não são doses que podem ser usadas por muito tempo os nossos pacientes. São doses que vão ser utilizadas ali, muitas vezes, de forma pontual. Por exemplo, um paciente que vai competir no final de semana, 2 dias antes, ele começa com sintomas de resfriado. Vamos trabalhar uma dose mais alta de vitamina C, porque os estudos mostram que essas doses mais altas podem reduzir a infecção do trato respiratório superior. 2 dias antes do meu competição, eu estou preocupada com a adaptação? Claro que não, eu só quero que uma atleta chegue lá e compita. Eu não estou pensando em adaptação de exercício. Então, talvez trabalhar com uma dose mais alta nesses períodos pré-competição, de 2 a 3 dias no máximo. Eu trabalho até 7 dias, até 10 dias antes de uma competição importante, com doses um pouco mais altas, mas eu não trabalho com doses tão altas assim, não. Trabalho no máximo com 1 grama, 2 gramas de vitamina C ao dia, pensando na redução do risco, né? Porque olha só, com 200 miligramas a gente não restabelece os níveis, mas eu posso trabalhar reduzindo o risco desse paciente desenvolver algum tipo de infecção respiratória. Então, até 10 dias antes, talvez seja uma possibilidade interessante a gente usar essa vitamina C, pensando na redução do risco de infecção, tá? Mas, por favor, não use esses altos níveis de vitamina C durante um programa de treinamento do nosso atleta. Vejam só, os antioxidantes, especialmente doses acima de 1 grama ao dia, quando consumida regularmente,
pode inibir o estresse oxidativo e pode inibir a adaptação muscular. Vejam que, olha só, o exercício, né, gera uma contração muscular, que gera a ativação de proteínas quinases relacionadas ao estresse, fatores de transcrição, que geram a transcrição gênica para a resposta de adaptação muscular. E o estresse oxidativo atua diretamente tanto na ativação dessas proteínas quinases, quanto nessa ativação desses fatores de transcrição. Se eu inibir esse estresse oxidativo, eu estou inibindo a adaptação do músculo esquelético. Então, não trabalhem com doses altas de vitamina C. Doses acima de 1 grama, dependendo da fase de treinamento, pode trazer um prejuízo muito grande na resposta de adaptação, tá? Então, de novo, por exemplo, Andréia, trabalho com vitamina C com 1 a 2 gramas no máximo, 10 dias antes de um estado de competição. Claro que vou trabalhar com os alimentos fontes de vitamina C na dieta, né? Vou pensar sempre nos alimentos fontes de vitamina C, trabalhando ali com vários polifenóis, inclusive, que vão trabalhar nessa tolerância imunológica também, como a gente vai ver. Mas cuidado com as doses muito altas, essas fases onde eu preciso de adaptação, tá bem? Bom, vitamina D também é fantástica. Ela como todo mundo sabe que vitamina D é importantíssima, mas o mais importante que eu quero mostrar aqui para vocês, olha isso que fantástico. A gente tem receptores de vitamina D em células imunológicas, especialmente em macrófagos e células dendríticas, e a gente tem a enzima que converte a 25-hidroxivitamina D em 1,25-hidroxivitamina D nas células imunológicas. Então vejam que as células imunológicas são potentes locais de produção de vitamina D, inclusive, né? A gente achava que a vitamina D é produzida somente lá nos rins, né? Mas não, a gente tem células periféricas que produzem vitamina D também. E aqui está a prova para vocês de que os macrófagos e as células dendríticas conseguem produzir a forma ativa de vitamina D, que é a 1,25-hidroxivitamina D, que vai ser substrato para linfócitos B, vai ser substratos para células T reguladoras e substratos para células TH2. Vejam, aumenta a atividade de TH2, aumenta a atividade de célula T reguladora, melhora a produção das imunoglobulinas pelas células B, reduz a atividade de células TH1, reduz a atividade de célula TH17. O que a vitamina D está fazendo? Equilibrando o processo inflamatório e anti-inflamatório. Ela aumenta a atividade das células T, as células T que regulam a inflamação, né? Ou seja, são anti-inflamatórias, como as células T reguladoras e TH2, e reduz a atividade das células TH1 e TH17, que são pró-inflamatórias. Então, ela trabalha na tolerância, na homeostasia que a gente está tanto falando. Então, vitamina D é um dos nutrientes mais importantes quando a gente pensa em tolerância imunológica. E olha que linda que ela faz. Ela melhora a resposta antimicrobiana, a quimiotaxia, a fagocitose e também a ativação dos radicais livres, reduz a produção de citocinas pró-inflamatórias, interleucina 6, 12, TNF-alfa, atua na diferenciação de macrófagos, inibe a maturação de células dendríticas, potencializa a atividade das células TH2 e as células T reguladoras, e inibe a atividade das células TH1 e TH17. Vejam que ela atua tanto no sistema imunológico inato, como no sistema imunológico adaptativo. Então, a vitamina D é fantástica, né? E alguém vai colocando ali, sol, vitamina D de graça, com certeza. Agora, você imagina a gente confinado em casa, como é que tá a nossa vitamina D? Se a gente não tiver exposição solar para converter vitamina D na pele, não tem como produzir vitamina D endogenamente. A forma mais barata que a gente tem, de fato, é a exposição solar. Por isso, mesmo em quarentena, dê uma saidinha aí no sol para conseguir sintetizar um pouquinho de vitamina D. Se não, faça a suplementação de vitamina D, já que a deficiência de vitamina D é comum em atletas. E vejam que, olha só, se a gente olhar aqui, no lado esquerdo, a gente tem os níveis séricos de vitamina D, né? E vejam que aqui, na faixinha vermelha, é a faixa de inadequação, a faixa laranja é a faixa mais ou menos ali mediana, e a faixa de adequação é a faixa verde, tá? Vejam que, olha só, esse é um estudo americano, lógico, publicado em 2018, vejam que ginastas, bailarinas estão ali próximo da faixa de inadequação, né? Atletas de hóquei, atletas de futebol, né? Os atletas de corredores de longa distância, os atletas colegiais, estão ali dentro da faixa de normalidade. Mas, na minha prática clínica, o que eu observo é que, de fato, os atletas possuem claro, especialmente atletas que treinam em locais fechados, que não estão expostos ao sol, né?
esses atletas têm uma deficiência de vitamina D. Ou esse atleta pode ter uma deficiência de vitamina D não pela não exposição solar, mas ele pode ter um polimorfismo genético na alfa-hidroxilase, que é a enzima que converte a 25-hidroxivitamina D em 1,25 vitamina D. Então, pensa que também a gente pode ter um polimorfismo genético na enzima que converte, de conversão em vitamina D ativa, e a gente pode ter ainda um polimorfismo nos receptores de vitamina D nas células-alvo. Então, é muito importante que a gente preste atenção nessa questão da vitamina D. Se a gente está suplementando e esse paciente não está conseguindo aumentar os níveis de vitamina D, investiga um possível polimorfismo nos receptores ou até mesmo na alfa-hidroxilase, porque isso pode comprometer o aumento nos níveis de vitamina D dos nossos pacientes. Ou aquele paciente que tem nível persistente de vitamina D mais baixo, né? Esse paciente pode ter um polimorfismo aí. E vejam que aqui eu trouxe um trabalho para vocês, mostrando que também, de acordo com as estações do ano, a gente tem ali maior frequência, né? Maiores ou menores níveis de vitamina D na circulação. E claro que durante o verão, especialmente em homens e mulheres, né? A gente tem maiores níveis de vitamina D quando comparado, por exemplo, no inverno. A gente não tem tanto problema aqui no Brasil, porque a gente não tem invernos tão rigorosos, especialmente aqui na minha região. Eu moro em São Paulo, né? Na região nordeste do Brasil. Talvez na região sul a gente tenha uma dificuldade um pouco maior nessa exposição solar, mas a deficiência de vitamina D... O Brasil é um país tropical, né? Então, essa deficiência de vitamina D causada por menor exposição solar só se dá se esse paciente realmente não vá se expor ao sol e fique trancado no escritório, como a maior parte dos nossos pacientes, né? Então, a suplementação de vitamina D tem efeito protetor nas infecções respiratórias, principalmente porque ela trabalha nessa tolerância de equilibrar o sistema imunológico inato e adaptativo, principalmente em pacientes muito deficientes. Então, pacientes muito deficientes. Eu, gente, tenho polimorfismo do receptor de vitamina D e da alfa-hidroxilase. Pra vocês terem uma ideia, meus níveis de vitamina D já chegaram a 13. Tá? E mesmo fazendo suplementação regular, os meus níveis chegam a 30 nanogramas por ml. Então veja que eu nunca tive uma vitamina D de 50, por exemplo, né? Além do que, como eu sou muito moreninha, muito neguinha, né? A melanina impede a captação dos raios ultravioletas e faz com que a conversão de vitamina D em mim já seja mais prejudicada. Então é muito importante que em pacientes mais deficientes, essa suplementação seja realizada, porque de fato a suplementação em pacientes deficientes ajudam e protegem esse paciente ao menor risco de infecções respiratórias. Altas doses, isso é muito importante, gente. Altas doses de uma única vez ou mais vezes não tem efeito protetor adicional. Tomar essas mega doses de vitamina D de uma única vez não traz efeito. Não sou eu que estou dizendo, gente. Esse monte de autor que vocês estão vendo aqui nesse artigo, nessa meta-análise e nessa revisão sistemática que foi publicada sobre vitamina D. Não é a André que está falando, é esse monte de gente que está aqui na tela de vocês, tá? Que altas doses de vitamina D não tem efeito protetor. E percebam que, olha só, essas altas doses de vitamina D, 50 mil, 100 mil, quantas mil doses aí de vitamina D que se coloca, ela só tem efeito em pacientes que têm doenças autoimunes. E lembra que eu mostrei para vocês? No paciente autoimune, ele tem uma desregulação das células T efetoras e T reguladoras. Então, nesses pacientes, altas doses têm benefício, inclusive na remissão dos sintomas de algumas doenças autoimunes. Mas, em pacientes saudáveis, atletas, tem uma leve deficiência de vitamina D, ou que tem, inclusive, uma deficiência severa de vitamina D, sei lá, 10, 13, como eu tenho aí de vitamina D na circulação, doses únicas não são interessantes. A recomendação, olha só, gente, essa meta-análise, de 1.000 a 2.000 unidades internacionais de vitamina D ao dia, e a gente pode prescrever 1.000 a 2.000 unidades internacionais ao dia, já é suficiente para restabelecer os níveis de vitamina D. Eu sou da opinião que é sempre um pouquinho, sempre um pouquinho, sempre um pouquinho. É muito melhor sempre um pouquinho do que uma dose cavalar de uma única vez, que a gente não tem ideia do que isso pode fazer. A gente não pode esquecer que vitamina D é um pró-hormônio, a gente não sabe se existe saturação de receptor, a gente não sabe se existe uma redução na conversão, se isso pode alterar um polimorfismo ali presente, a gente não sabe, né? Então, cuidado com essas altas doses de vitamina D, que médico adora prescrever. Me desculpe se tiver algum médico aí na live, mas tem muitos médicos que prescrevem altas doses. E isso talvez não seja uma estratégia interessante. Muito mais interessante, de novo, não sou eu que estou falando, é essa revisão sistemática e meta-análise, que é o alto grau de evidência científica que a gente tem na literatura científica, mostrando que doses baixas diárias é suficiente para lidar com a redução das infecções, do risco de infecções do trato respiratório superior, tá bem? É claro que se o paciente tem uma doença autoimune, as doses mais altas e mais cavalares podem ser, sim, utilizadas, tá bem? Bom, pulando de vitamina D para anti-inflamatório,
a gente tem ali o ômega 3, que inclusive é reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional como recurso ergogênico, porque pode inibir a produção de eicosanoides, citocinas pró-inflamatórias, inibe a produção de quimiocinas, inclusive a ativação de fatores de atração de monócitos, MCP1, e a conversão desses monócitos em macrófagos, inibe a produção de moléculas de adesão, de fatores de proteção, de agregação plaquetária, radicais livres, inibe a ativação do NF-κB, aumenta a produção de citocinas anti-inflamatórias. Então, ele é muito fantástico. Depende da hora que você vai usar. Porque imagina se eu inibir a ativação do NF-κB dos macrófagos M1 no processo de recuperação. O que vai acontecer? Eu vou estar inibindo a cascata de inflamação, que é importante para a ativação de células satélites. Então, talvez, usar a suplementação de ômega 3 também não seja interessante nas fases de adaptação do treinamento, nas fases em ciclos de treino, onde eu preciso de resposta de adaptação. Cuidado, que esse uso também é muito persistente e crônico de ômega 3. Claro que ômega 3 é um ácido graxo essencial, a gente não consegue pela alimentação, aliás, a gente só consegue pela alimentação, né? Então é importante, e os estudos, inclusive o estudo do Comitê Olímpico Internacional coloca que é mais importante o consumo de peixe regular do que a suplementação de ômega 3 de forma isolada. Então, estimulem o consumo de peixe na dieta dos pacientes de vocês, especialmente peixes que sejam menor quantidade de contaminantes ambientais, de poluentes orgânicos persistentes, de metais tóxicos, mercúrio, chumbo, alumínio, enfim. Então, escolham peixes de boa qualidade, incentive o consumo de peixe dos seus pacientes, porque dessa forma você consegue ter uma boa produção de ácidos graxos essenciais endogenamente, né? Você consegue ofertar isso pela não uma produção, você consegue ofertar isso pela alimentação. E usar a suplementação como um recurso, de novo, estratégico. Usa lá 1 semana, 2 semanas antes de uma competição importante, usa como recurso estratégico para recuperar de uma lesão, por exemplo, onde o processo inflamatório está persistente, né? E eu tenho ali uma lesão que não estou conseguindo cuidar, usa o ômega 3 nesse momento. Mas talvez na fase de recuperação, a suplementação de ômega 3 não seja interessante. Use sempre o alimento na fase de recuperação, bem? Bom, esse é um trabalho também bem interessante do Timothy, que mostra como o ômega 3 pode ter um efeito. Sim, a linhaça também é fonte de ômega 3, só lembra que é um outro tipo de ômega 3, é o ácido alfa-linolênico. É diferente do ômega 3 que a gente está falando aqui do peixe, que é o ácido eicosapentaenoico e o doxaxenoico, que são os tipos de ômega 3 que têm efeito na performance esportiva. A gente não tem estudos com o ácido alfa-linolênico, tá? A gente tem estudos com EPA e DHA. E vejam que, pensando em suplementação, a suplementação de 1 a 2 gramas, numa relação de 2 de EPA para 1 de DHA, já é suficiente para modular a inflamação, potencializar a recuperação, além de outros efeitos na saúde. Então, eu uso ômega 3 de forma estratégica, tá? Eu vejo momentos, de repente, que o paciente está com mais fadiga, ciclos de treino onde são mais intensos e eu não preciso recuperar mais rápido, posso até trabalhar, estar inibindo alguma adaptação de alguma sessão de treino, mas eu vou trabalhando de uma forma periodizada essa suplementação. Porque, de fato, o ômega 3 é muito interessante, tá? Então, pensem sempre em utilizar o ômega 3. O que a gente tem de estudo científico na performance esportiva é com a forma EPA-DHA e não com o ácido alfa-linoleico. É claro que você pode perceber em ácido na dieta do paciente de vocês, né? Porque a gente tem ali um monte de outros compostos bioativos, lignana, enfim, fibras, substâncias que vão cuidar da saúde do paciente como um todo, né? Mas especificamente em relação ao ômega 3, o que a gente tem é do óleo de peixe, tá? Bom, vamos falar agora de probiótico, que também tem um efeito muito importante na nossa mucosa intestinal, né? Então, os probióticos têm um impacto cada vez mais. Esse é um posicionamento da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva atual, do ano passado, que fala do efeito do probiótico na performance esportiva. E o que eles colocam é que, com combinação de cepas, podem minimizar as infecções respiratórias e também as infecções do trato gastrointestinal, até mesmo na recuperação do exercício. E diferente, por exemplo, do ômega 3 e da vitamina C, o probiótico não inibe a resposta de adaptação. Então, além de gerar uma imunomodulação, também melhora a permeabilidade intestinal, a produção de bactérias mais protetoras desse intestino e pode ajudar no processo de recuperação pós-exercício. Dependem ainda, os estudos ainda precisam identificar quais são os tipos de cepa, a dose, o período e a forma de administração desses probióticos, se são em cápsulas, se são sachês, se é leite fermentado. Ainda existe uma nuvem negra em relação a isso, em relação ao probiótico e imunomodulação, mas o posicionamento da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva mostra que, de fato, eles podem ser interessantes. Os probióticos as cepas mais trabalhadas do esporte que a gente tem de estudos são os lactobacilos, bifidobacterium, streptococcus, bacilos, e aí também suplementos que têm aí multiespécies, né, de cepas. E aqui do ladinho para vocês as dosagens que geralmente a gente pode tirar uma fotinho aí, quem quiser, as dosagens que a gente pode trabalhar desses probióticos, dessas cepas, para indivíduos fisicamente ativos, tá? Isso está no posicionamento nacional. O posicionamento, gente, tá liberado, o artigo é liberado, tá? Então vocês conseguem aí na internet
o posicionamento de probióticos na performance esportiva. Essa é uma revisão Cochrane muito, enfim, de uma fidedignidade científica gigantesca, né? Uma revisão publicada lá na Cochrane, que mostra que o uso de probióticos pode reduzir pela metade a incidência de infecções do trato respiratório superior, reduz a duração dos sintomas em até 2 dias e reduz a prescrição de antibióticos. Então, gente, os nossos atletas precisam tomar probiótico, né? Seja pela alimentação, você trabalhando com alimentos que têm ali uma característica mais probiótica, ou seja pela suplementação de probióticos que a gente pode ter aí com vários suplementos no mercado. E probiótico hoje é um suplemento que eu não deixo de trabalhar com meus atletas, justamente por esse efeito que ele tem na nossa tolerância imunológica, porque trabalha com a questão da competição dos micro-organismos intestinais, né? Mantendo esse equilíbrio e a competição desses micro-organismos no intestino. Então, os estudos mostram que até 30 dias antes de uma competição importante, você reduz muito o risco de infecções do trato respiratório superior com o uso de probiótico. Então, gente, usem probióticos com os atletas de vocês, tá bem? As cepas mais utilizadas são as lactobacillus e bifidobacterium, e aqui a gente tem os efeitos imunológicos possíveis, apesar ainda de dados conflitantes, os possíveis efeitos imunológicos dos probióticos em atletas, que seriam, então, o aumento na secreção de interferon gama, prevenção na redução de IgA salivar, aumento no número e a função de células imunológicas. Lembra que eu falei para vocês da funcionalidade de linfócitos pós-exercício? Parece que o probiótico trabalha nisso. Redução da incidência, duração e severidade das infecções do trato respiratório superior e aumento da atividade antioxidante. E ainda com dados conflitantes, algumas questões aqui, mas parece que, de fato, as cepas tanto de lactobacillus e bifidobacterium têm um impacto importante aí nesses atletas, tá? Esse é um trabalho que eu gosto muito de mostrar, porque é um trabalho feito por pesquisadores brasileiros que utilizou leite fermentado durante 30 dias antes de uma maratona. E o que eles observaram? Que quando esses atletas consumiram durante 30 dias um leite fermentado com 40 bilhões de bactérias, eles verificaram uma redução muito importante nas infecções do trato respiratório superior. Então, eles tomaram durante 30 dias o leite fermentado com 40 bi de Lactobacillus casei, tá? E eles viram que quando esses pacientes fizeram a maratona, o risco de infecção respiratória do trato respiratório superior após a maratona foi bem reduzido nesses indivíduos, nesses corredores amadores. Então, eles tiveram menos episódios dessas infecções respiratórias após a maratona. Então, o que os estudos colocam é que parece que o uso de probióticos 30 dias antes de um evento importante, especialmente se for um evento de endurance, você tem uma redução do risco desses processos infecciosos do trato respiratório superior, tá? E aqui foi um leite fermentado com 40 bilhões de Lactobacillus casei shirota, né? A gente só tem um no mercado, vocês devem saber do que eu tô falando, né? E com um efeito bem interessante aí nesses atletas, tá bem? Claro que além do leite fermentado, a gente também tem aí cepas probióticas com muitas promessas na melhora da infecção. O mais importante é a gente trabalhar ali com probiótico, pelo menos com 5 tipos de cepas, né? Pelo menos com lactobacillus e bifidobacterium, pelo menos 5 cepas, pode ser manipulado, pode ser produto pronto no mercado. Mas tem uma coisa que eu preciso falar aqui para vocês, que além do probiótico, a gente tem o kefir, que é muito interessante, e que tem estudo mostrando que o kefir pode gerar uma imunomodulação, inclusive em atletas, inclusive em indivíduos que praticam atividade física, que não deu para colocar o kefir aqui. Eu acabei optando só pelos ativos que estão colocados no artigo do Walsh, que vocês vão receber no e-book, que quem ficar aqui até o final vai ganhar esse e-book aí com todo esse conteúdo, tá bom? Então, de fato, os probióticos podem ter um efeito importante aí. Polifenóis, eu sou fã de polifenol, entram num site que chamam Phenol Explorer, fenol com pH, phenol.explorer. Procura aí no Google, vocês vão ver. É um database que tem todo o conteúdo de polifenol em vários alimentos, tá? Olha, cada tipo de polifenol tem como alvo e se liga a um ou mais receptores de células imunológicas e assim desencadeia uma sinalização celular que regula a resposta imune do hospedeiro. Os polifenóis, eles são transformados em compostos bioativos pelo intestino. Então, se eu tenho um intestino saudável, eu consigo converter esses polifenóis em metabólitos que vão se ligar aos seus receptores de células imunológicas. Desta forma, vão regular diversos mecanismos epigenéticos que vão, inclusive, alterar a expressão de genes que codificam fatores imunológicos chaves. Então, os polifenóis, gente, comida sempre, né? Os polifenóis dos alimentos, e é jargão de nutricionista mesmo, fruta e verdura, né, especiarias, chás, todos esses alimentos contêm uma infinidade de polifenóis que a gente nem conhece muitas vezes, que são convertidos em metabólitos secundários do intestino e que podem atuar nessa imunotolerância, né? Nessa questão de melhorar a nossa tolerância imunológica, especialmente em nível intestinal, tá? Então, olha, esse é um estudo publicado em 2016, uma meta-análise, mostrando que, de fato, os flavonoides, especialmente as antocianinas, as quercetinas, especialmente a quercetina, tem muito estudo com quercetina, blueberry, extrato de alho envelhecido, teanine,
epiglogaláctica, tequina-galata de chá verde, extrato de soja, equinácea púrpura, todos esses ativos, né, essas substâncias fitoterápicos, ervas, enfim, esses flavonoides presentes nesses alimentos, eles possuem, sim, uma capacidade de reduzir os níveis de incidência de infecções de trato respiratório superior, porém, os estudos ainda são inconsistentes, né, no que diz respeito à duração e à severidade das infecções respiratórias. Mas é muito importante que a gente pense em trabalhar com esses alimentos na dieta do paciente, pensando sempre que esses polifenóis vão trabalhar lá produzindo metabólitos secundários e se ligar aos seus receptores nas células imunológicas. Eu dei uma olhadinha aqui nas perguntas e alguém falou de kombucha, sim. A gente não tem estudo com kombucha em atleta, mas com certeza é um alimento fermentado que ajuda ali na proliferação de bactérias intestinais que vão ter um efeito imunomodulador. Então, apesar da gente não ter estudos com atletas, eu coloquei aqui o que a gente tem de efetividade em esportistas e atletas, é claro que pode ser uma alternativa no dia a dia dos nossos pacientes, tá bem? Bom, os polifenóis, como eu falei para vocês, então, são convertidos em substâncias ativas, né, pela microbiota intestinal, e tá aqui, então, a importância da gente ter uma microbiota saudável para, inclusive, conseguir converter esses polifenóis em substâncias bioativas, e aí tem um efeito, olha só, principalmente antimicrobiano. A principal atividade desses polifenóis na microbiota intestinal é esse efeito antimicrobiano. Não se sabe ainda se na microbiota comensal, mas se tem vários efeitos aí importantes, inclusive, olha só, verificando o potencial efeito da matriz alimentar, né, que na verdade é o conjunto desses polifenóis que tem no alimento que vai nos ajudar nessa imunomodulação. Então, gente, comida sempre para os nossos pacientes. Então, os polifenóis modulam a microbiota intestinal com um efeito antibacteriano, melhorando, inclusive, o crescimento de uma bactéria no intestino chamada Akkermansia, que tem um impacto importante na integridade de barreira, na resposta imunológica e na microbiota residente, inibindo, olha só, o processo, inibindo o estoque de gordura, melhorando a sensibilidade à insulina e até mesmo tendo um efeito anti-inflamatório. Então, vejam quanto é importante. Atletas possuem uma maior quantidade de Akkermansia, por um simples efeito do exercício físico, tá? Mas a gente pode, pela alimentação, aumentar a produção desse tipo de bactéria, que vai trabalhar na integridade da nossa barreira imunológica intestinal e, claro, tem um efeito na nossa imunoresposta. Esse é um trabalho de uma amiga querida, não sei se ela está aí ainda, Bia, a nutricionista que eu admiro pra caramba, a gente estava conversando um monte, inclusive ela que fez a revisão do e-book para mim, e aí ela me falou da questão da curcumina. Alguém falou aí da cúrcuma, e de fato a cúrcuma é fantástica. Inclusive, acabou de sair uma meta-análise mostrando que o consumo de cúrcuma de forma isolada, até 1,5 gramas por dia, de curcumina, na verdade, de forma isolada, tem impacto na reparação do dano muscular e do exercício. De novo, é super anti-inflamatório, a gente vai usar só em momentos que a gente não tenha uma resposta de adaptação sendo ali como principal. De qualquer forma, a cúrcuma tem um efeito importante na microbiota humana, e é capaz de biotransformar a curcumina de diferentes maneiras, resultando em metabólitos ativos com efeitos locais e sistêmicos. Ela tem um impacto no aumento na secreção de gastrina, secretina e bicarbonato, aumenta a produção de muco e aumenta as enzimas pancreáticas. Além do que, então, tem efeito anti-inflamatório, antioxidante, antimicrobiana, carminativa e colorética, né? Então, apesar da baixa biodisponibilidade devido à sua alta concentração na mucosa intestinal, a curcumina parece modular a função de barreira, reduzir a atividade dos lipolissacarídeos circulantes, que são pró-inflamatórios, que se ligam aos receptores CLR4, e reduzindo, então, o processo inflamatório, tá? Ainda são necessários mais estudos em humanos, a gente tem, acho que um estudo em humanos e um em ratos, né? Esse é um trabalho de 2014, mas, de fato, a curcumina é muito importante, a biodisponibilidade da curcumina é aumentada na presença de piperine. Então, gente, taca a cúrcuma na dieta dos pacientes de vocês, que mal ela vai fazer, né? Alimento, tempera, ensina a fazer os temperinhos funcionais, trabalha com cúrcuma e piperine, coloca bastante cúrcuma no plano alimentar dos pacientes de vocês. Existem hoje, inclusive, produtos no mercado, esses leites em pó, leite de coco em pó, por exemplo, que tem café, tem cacau, tem cardamomo e tem cúrcuma. Tem vários produtos no mercado hoje que facilita a vida do paciente que não gosta, às vezes, de cúrcuma, e você está usando essa cúrcuma numa forma de alimento, né? Então, existe hoje no produto no mercado que tem curcumina, que você dilui em água gelada, por exemplo, você tem um shake super interessante. As doses, geralmente, o que se tem nos estudos é de curcumina. A curcumina é o princípio ativo. As doses de suplementação isolada são altas, tá? Por isso que a gente vai sempre trabalhar aí com a questão da alimentação, pensando nessa imunomodulação. A gente está caminhando para o final, vamos falar aí dos produtos de abelha. Tô acabando, gente. Golden Milk, é isso aí, Caroline, adoro. Fica até o final, gente, fica até o final, que eu tenho uma surpresa ainda para o final, além do e-book. Quem ficar até o final ganha o e-book, e eu ainda tenho uma outra surpresa aí no final, tá bom? Bom, os alimentos de abelha, própolis, geleia real e pólen são ricos em polifenóis,
com potente ação antioxidante e anti-inflamatória, tá? Eu coloquei aqui na ordem que a gente tem de efeito imunomodulador. O primeiro deles do ranking é o própolis, depois a geleia real, depois é o pólen, tá? O própolis, ele tem um efeito maravilhoso. Olha só, gente, probiótico-like. Os estudos mostram, tudo recente, olha só, mostrando que o própolis tem um efeito importante antimicrobiano, tem polifenóis que são seletivamente metabolizados pela microbiota intestinal, inibe bactérias patogênicas, o crescimento de bactérias patogênicas, suprime a adesão dos patógenos nas células intestinais e fortalece a barreira de proteção intestinal. Olha que fantástico que é o probiótico, o própolis, né? Principalmente com esse efeito probiótico que ele tem. Então, de fato, ele é muito interessante. Lembrar sempre que o própolis tem mais polifenol quando tem a extração no álcool, tá? É uma extração no álcool. Isso tem no e-book também que eu estou colocando para vocês. A extração em álcool ela é mais interessante. A gente tem no Brasil, a maior quantidade de própolis que a gente tem no Brasil é o própolis marrom e o própolis verde. Algumas outras regiões da América Central tem o própolis vermelho. Mas todos eles têm uma grande quantidade de polifenóis e outras substâncias bioativas que têm esse efeito probiótico-like, tá? Então, o probiótico não é só imunomodulador como a gente pensa, ele tem também impacto na redução das infecções do trato respiratório superior, mas o principal efeito que se defende hoje em relação ao probiótico é na ação probiótico-like que ele tem, tá bom? E aí, gente, para terminar, eu quis colocar para vocês esse slide aqui, que é um trabalho não muito recente, de 2017, mas que mostra, não ficou muito bom, não tive tempo de organizar essa tabela para vocês, tira a foto quem puder, que fala de algumas ervas, terapias de ervas em viroses respiratórias, né? E nada mais atual do que a gente está vivendo. Então, a gente tem ali, olha, ervas chinesas como um conjunto de ervas, que é o matu, que são 4 ervas, o licorice, que é o alcaçuz, os extratos das berries, a equinácea, que a gente já falou, a punica granatum, que é a romã, a guavatia, que é um tipo de erva também chinesa, ali umas outras ervinhas também que eu não vou saber falar o nome aqui, mas enfim, várias substâncias, várias ervas, vários fitoterápicos que estão sendo estudados, que por conta da sua presença de polifenóis, tem um impacto importante, principalmente no vírus da influenza. Então vejam esse estudo que é interessante, mostrando que esses fitoterápicos, pela quantidade de polifenóis que eles têm vários mecanismos imunomoduladores, que eu não vou aqui parar para ler tudo isso aqui para vocês, mas que tem uma resposta importante na redução da infecção pelo vírus da influenza. Olha que interessante, né? E não só fitoterápicos, mas também suplementos nutricionais. Vitamina C, que a gente falou aqui, probiótico, olha só, a gente tem ali estudos específicos com bifidobacterium, lactobacillus acidófilos, lactobacillus brevis, enterococcus faecium. Então, várias cepas probióticas que vão atuar, inclusive, na redução da infecção viral por vírus influenza. A gente ainda tem o óxido de zinco, alguns estudos com óxido de zinco, selênio, algumas ervas, aqui uma alga, a Mecamophycoidum, as leveduras, olha só, yeast-based products, são os produtos à base de leveduras, que tem as beta-glucanas, o extrato de alho, a lactoferrina, que eu gosto muito, eu trabalho bastante com lactoferrina nos meus atletas. Então, vejam que todas essas substâncias, esses nutrientes, têm um impacto imunomodulador, seja na produção de IgA, seja na mucosa de barreira, seja na ativação dos linfócitos T, melhorando ali, reduzindo o risco de infecção por vírus influenza, né? E claro que eu não podia deixar de falar do coronavírus, né? Enfim, as pesquisas estão lá, vocês estão acompanhando, né? E as pesquisas estão indo extremamente rápido em relação ao coronavírus. Esse foi o primeiro artigo que eu tive acesso em relação aos nutrientes que modulam aí as menores infecções, reduz, né, na verdade, a replicação do vírus, tanto de influenza quanto de coronavírus. Então, a gente tem o ácido felúrico, o ácido lipoico, a espirulina, olha só, 15 gramas de espirulina, parece ser bem interessante. N-acetilcisteína, que eu não falei, porque não tenho citado nos estudos de imunonutrição e esporte, mas eu trabalho bastante com meus pacientes, principalmente porque a N-acetilcisteína associada com ácido lipoico, ela forma a glutationa, que é um potente antioxidante endógeno, tem vários produtos muito bons no mercado hoje em dia, com N-acetilcisteína, unindo com glicina também, com zinco, com selênio, produtos que ajudam a modular nosso suporte antioxidante endógeno, né? Glutationa é o maior antioxidante endógeno que a gente tem, e atletas têm uma redução aguda de glutationa induzida pelo exercício, né? E é uma outra aula, enfim. Mas é interessante. Selênio, glucosamina, zinco, as leveduras novamente, e a elderberry. Vejam quantos ativos que já estão sendo estudados que podem atuar na menor replicação do vírus do Covid. Tá? Então, gente, é muito interessante. Própolis e Covid, Luciana, eu vou até falar aqui, que eu dei uma olhada aqui nas perguntas e vi que você perguntou. Tem algumas especulações que parece que o própolis, para o paciente já infectado com o Covid, ele pode ser ruim.
Então, cuidado, porque assim, o própolis tem um efeito imunomodulador muito interessante, mas a gente não sabe se esse paciente já está infectado com Covid, e parece, os estudos são muito novos ainda, gente, é muito complicado a gente falar com certeza certas coisas hoje, mas parece que esses pacientes já infectados com o vírus do Covid-19, eles podem ter um prejuízo, uma aceleração, inclusive, da infecção com o uso de própolis. Então, isso é muito novo, é muito complicado, eu ainda prefiro ficar com o efeito probiótico like do própolis, e trabalhar com o meu paciente de uma forma de periodização, em doses baixas, né? E claro, se eu der bastante nutriente para a imunomodulação desse paciente, tanto a resistência quanto a tolerância, eu estou evitando que ele tenha contato com essas substâncias virais e bacterianas do meio ambiente, e isso pode comprometer a saúde dele, né? Então, enfim, tudo muito novo para a gente falar, tá?